Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje o tema que estudaremos na lição será a história atual do bom samaritano. O texto base, Lucas capítulo 10, verso 28, aonde nos é dito: Então lhe disse, respondeste corretamente, faze isso e viverás. Antes de nos aprofundarmos um pouco mais aqui no nosso estudo, eu gostaria de convidá-lo para orar comigo. Obrigado, Pai, por sabermos que o Senhor tem um propósito todo especial para a nossa vida. E sabemos que o teu propósito nos é ensinado através da tua palavra, então fala conosco agora, de uma forma tão clara que todos sejam capazes de entender. Em nome de Jesus que oramos, amém. Quando vamos olhar aqui para o diálogo de Cristo Jesus com aquele mestre da lei que conversava com ele e num primeiro momento estava tentando fazer com que Cristo Jesus fosse apanhado em alguma situação, em alguma contradição, ele vai perguntar o que ele deveria fazer para herdar a vida eterna. E Jesus vai perguntar o que as Escrituras diziam e como ele interpretava. E ele vai dizer: ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as suas forças, e ame o seu próximo como a si mesmo. Jesus vai olhar para ele e vai dizer: então faça isso e você viverá. Para alguém que havia começado aquele diálogo buscando alguma contradição em Jesus, Jesus havia dado uma grande invertida naquele homem. E Cristo agora vai conversar com ele numa outra perspectiva. Porque o diálogo agora vai continuar e Jesus vai olhar para ele e dizer: faça isso e você viverá. A grande dificuldade daquele homem era viver o que pregava. Já falamos sobre isso na lição de anteontem. Entretanto, quando olhamos aqui para a Bíblia Sagrada, nós percebemos que não apenas aquele homem há 2000 anos tinha grande dificuldade de viver o que diz a palavra de Deus. Esse é o problema da maior parte de nós ainda hoje. Como ter uma vida coerente entre aquilo que falamos, pregamos e aquilo que vivemos? É uma grande luta. Esse homem agora, então, ele vai fazer uma outra pergunta a Cristo Jesus, tentando ver se agora, na próxima pergunta, ele vai conseguir apanhar Jesus em alguma contradição. E ele vai perguntar no capítulo 10, verso 29, mas, Senhor, quem é o meu próximo? Bom, já que para herdar a vida eterna eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas, é o meu próximo como a mim mesmo, quem é o meu próximo? Veja que essa já é uma pergunta que exige interpretação. Na perspectiva judaica, o meu próximo seria todo aquele indivíduo que estava numa perspectiva de igualdade em relação a mim, ou seja, alguém que fosse da mesma etnia, da mesma religião, das mesmas crenças, alguém que estivesse em pé de igualdade em termos daquilo que poderia ser oferecido em relação a mim. Então, esse indivíduo que é igual a mim, está no mesmo extrato social, é um indivíduo que, enfim, ele tem os mesmos predicados que eu, esse indivíduo é meu próximo. Essa era a visão rabínica daquele tempo. Cristo Jesus, para poder explicar aquilo que o indivíduo havia perguntado, ele conta aquela história fantástica, a história do bom samaritano. Ellen White, no livro Parábolas de Jesus, vai mencionar que aquela, na verdade, não era exatamente uma parábola. Aquela era uma história real que tinha tido lugar e as pessoas envolvidas nela estavam presentes entre as pessoas que ali estavam, ouvindo a Cristo Jesus. Jesus vai dizer: um certo homem viajava de Jerusalém para Jericó e ele foi atacado por bandidos, roubaram tudo, bateram muito nele, deixaram-no quase morto à beira da estrada. E então vinha subindo de Jericó para Jerusalém. Primeiro subia um levita que passou, olhou, mas ele ia trabalhar no templo. Então, se ele tocasse no homem que tinha sangue, ele ficaria cerimonialmente impuro e ele não poderia servir a Deus lá no templo. Então, ele achou melhor não tocar naquele homem e ficar impuro.
Semelhantemente, vem passando na sequência um sacerdote que também, com certeza, estava subindo para Jerusalém para servir no templo. E ele pensa a mesma coisa, esse homem, eu nem sei se ele está morto. A lei menciona que se eu tocar no sangue eu ficaria impuro, e daí não posso entrar nem na cidade, muito menos chegar perto do templo. E também não posso tocar num cadáver. Então aí eu agora estou numa situação difícil, alguém vai passar para poder ajudar esse homem. E na sequência vem um samaritano, um homem que não era da mesma etnia, um homem que não acreditava nas mesmas coisas, um indivíduo que era visto como imundo por todo judeu. Mas esse homem viu aquele homem que estava precisando, e ele para tudo, ele desce a sua cavalgadura sem se preocupar se ele passaria por problemas e dificuldades com os bandidos. Ele faz ali os primeiros socorros naquele homem, coloca-o em cima da sua cavalgadura e vai até uma hospedaria, chega para o hospedeiro e diz, cuida dele, e se você gastar alguma coisa a mais, eu tudo te pagarei quando eu voltar. É interessante a história desse homem. Jesus termina a história e vai fazer uma pergunta para aquele indivíduo. Na sua opinião, quem dos três foi o próximo daquele homem que precisava de ajuda? Aquele mestre da lei não foi nem sequer capaz de mencionar o samaritano. Ele vai mencionar, imagino que aquele que prestou-lhe socorro. E agora Jesus vai olhar para ele de novo e vai dizer, vá e faz o mesmo. Ela não vai de alguma forma, trazer uma resposta fantástica, uma luz fantástica para esse assunto. No livro Deserto às Nações, na página 402, comentando a respeito disso, ela vai dizer, com isso a pergunta, quem é o meu próximo? Ficou para sempre respondida. Cristo mostrou que nosso próximo não é simplesmente alguém da nossa igreja ou da nossa fé. Não tem que ver com distinção de etnia, cor da pele ou classe social. Nosso próximo é todo aquele que necessita do nosso auxílio. Todo aquele que está ferido e machucado pelo adversário. Todo aquele que é propriedade de Deus. Eu olho para esse texto e vejo um grande desafio. Vivo numa cidade muito grande, uma das maiores cidades da América Latina, que é a cidade de São Paulo. Em cada semáforo onde a gente chega, nós somos abordados, às vezes, por várias pessoas que estão em situação de rua, pedindo uma ajuda. Hoje, por exemplo, eu vivi uma situação realmente complexa. O dia foi muito intenso. Estava retornando para casa e minha esposa também teve um dia bem intenso. Ela disse, olha, a gente vai ter que sair logo na sequência. Consegue providenciar alguma coisa para a gente comer? Eu digo, consigo. Parei num estabelecimento para poder comprar uma comida para poder levar para casa. Quando eu cheguei para fazer o pedido, um homem se aproximou de mim e disse, por favor, não tenha medo. Eu estou aqui há muito tempo, aqui em São Paulo. Acabei ficando numa situação realmente complicada, e contou uma história muito triste de um indivíduo que havia migrado para cá, juntamente com a família estava embaixo de uma ponte, e ele falou, faz 2 dias que eu comi pela última vez, a comida que eu tinha conseguido nesses últimos 2 dias não era suficiente para minha esposa, para os meus 2 filhos e para mim, então eu levei para ele. O homem estava pálido, e eu tinha que parar para poder pensar o que eu faria. Nesse momento, me veio à mente a parábola do bom samaritano. O Senhor Deus coloca pessoas no nosso caminho todos os dias para que o nosso amor para com o próximo possa ser provado. Às vezes o amor vai ser demonstrado através de um tempo que você vai parar para poder conversar com alguém que talvez você nunca viu, como estranho. Anteontem, eu estava com bastante pressa de novo, estava seguindo para uma programação da igreja, e eu precisei passar num posto de gasolina para poder abastecer. Quando eu parei o carro, enquanto o carro estava sendo abastecido, eu olhava para o relógio, porque eu tinha muita coisa para poder fazer na sequência.
Quando o indivíduo terminou e eu paguei, uma senhora encostou o carro, uma senhorinha, bem velhinha, e ela viu que eu estava de uniforme de gala e disse: o senhor é desbravador? E eu disse: sou. A senhora conhece o clube? Ah, meu filho, conheço. Um dia eu fui adventista. Eu olhei para o relógio e pensei: vou chegar atrasado no meu compromisso, eu tenho que ir para a igreja. Me lembrei da história do bom samaritano e do sacerdote que passou do lado e disse: é mesmo, e comecei a conversar um pouco com ela. Gastei 10 minutos preciosos, que seria o tempo que eu levaria para chegar até a igreja, junto com aquela mulher, mas foi fantástico ter a oportunidade de poder ouvir o que ela tinha a dizer, de orar com ela e de convidá-la para poder procurar de volta uma igreja. Ela não podia ir para a igreja naquele momento, mas estava enfrentando alguns momentos difíceis. Ficou muito tocada com a nossa conversa. Eu não tenho a mínima dúvida que Deus me colocou no coração, no caminho daquela mulher, para que eu pudesse ser o próximo dela. É um desafio muito grande nessa vida corrida que a gente tem, nós sermos o próximo de alguém. O próximo, aquele que vai ajudar aquele que sofre. Mas a menos que o façamos, nós não seremos capazes de poder demonstrar o nosso amor a Deus e muito menos o amor ao próximo. Eu quero orar pedindo a Deus para que Ele nos ajude a ter esse tipo de amor, demonstrado na prática. Ore comigo. Pai do céu, obrigado por Tua palavra, pela certeza que temos de que Teu amor nos motiva, nos constrange. Ajuda-nos a viver aquilo que o Senhor tem para nós. Nós queremos também Te pedir, Pai, que o Senhor possa ler cada pedido que vai no nosso coração, aqueles que foram enviados também para o nosso canal. Responde a cada um de acordo com a Tua vontade. Pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Não se esqueça que amanhã é sexta-feira, faremos um estudo adicional do nosso tema principal da semana e eu espero por você aqui. Eu estudo a lição. E você?